Vamos começar então o programa falando da hashtag Lula. Lula entra em cena no Congresso e libera quase 2 bilhões de reais em emendas para aprovar os novos ministérios. Muito que bem. Vou pedir para o Thiagão colocar na tela aí a imagem que ilustra a nossa matéria, né? O Lula ali conversando com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco de costas. Eu até acho que essa imagem deve ser do dia da posse do Lula, né? Em que os três se encontraram lá no Congresso. Os fatos, então, dessa notícia que desde ontem até madrugada dentro de hoje vem chacoalhando aí as redes sociais e o noticiário político. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, no fim da noite, a medida provisória que reestruturou os ministérios do governo Lula, né? Que de fato ali bateu o martelo na reestruturação que vinha por meio de MP nesses primeiros meses de mandato. Comemorada como vitória pela base aliada de Lula, a votação também marcou a maior crise do atual governo no Congresso. E é um pouco do que a gente vai mostrar ali pelos posts, pelos tweets e espero também as opiniões de vocês sempre no chat. Houve conversas ao longo do dia de ontem por telefone, né, entre o Lula e o Arthur Lira ali, então o Lula realmente entrou em cena para tentar melhorar um pouco essa articulação. Os deputados, tanto por meio ali do Arthur Lira falando com o Lula, seja por declarações explícitas, por declarações apuradas ali por jornalistas, escancararam uma insatisfação aparentemente generalizada do Congresso com a articulação do governo Lula, que respondeu, na prática, liberando um valor recorde de emendas parlamentares em um único dia, R$1 bilhão e 700 milhões. E aí, de certa forma, é através dessa negociação aí de quase 2 bilhões em emendas que o Lula conseguiu, junto aos parlamentares, a aprovação do texto. E aí vale lembrar que esse texto, essa medida provisória da reestruturação dos ministérios é uma parada relativamente banal, né? Assim, no dia a dia político, para todo novo presidente tem uma reestruturação de ministério e geralmente não dá essa dificuldade toda para passar pelo Congresso, né? O que mostra que há mesmo um choque nesse momento entre o governo e o Congresso, pelo menos o Congresso querendo de alguma forma mostrar, né, seu tamanho, sua força, é um Congresso de oposição em comparação ao governo e é um sinal aí do que pode ser esse governo Lula, ou pelo menos o que é nesse momento, né? A dificuldade ali de articulação do governo com o Congresso. Ainda assim, essa reestruturação passou por canetadas, vale deixar claro, né? O governo comemora, a gente vai mostrar alguns desses tweets para vocês, mas também não dá pra gente ignorar que por mais que tenha sido de fato uma vitória, ou pelo menos o copo meio cheio aí, a aprovação da medida provisória, na Câmara, né? Ainda vai ser votada hoje no Senado, por outro lado, enfraqueceu os dois dos principais ministérios de campanha do Lula, né, o Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Então, tem o copo meio cheio, mas também tem o copo meio vazio, que passa também pela necessidade de uma liberação recorde de emendas, né? Vou colocar para vocês como que esse tema tá bombando no Twitter. Por exemplo, uma das análises, né, e aí é geralmente aquele típico assunto que divide o pessoal entre esquerda e direita, né? De forma geral, a galera que se posiciona ali mais à esquerda, no campo ideológico, está comemorando, está tratando esse jogo de xadrez de ontem, lá em Brasília, como uma vitória do governo. E aí a expressão, não chega a ser uma hashtag, mas a expressão Lula craque do jogo viralizou no Twitter. Você abre hoje de manhã o Twitter, tá lá a expressão trending topic no Brasil, Lula craque do jogo. Como nesse post da Irine Lopes. Lira achou que iria impor uma derrota ao governo, com a MP de reestruturação dos ministérios. Articulador hábil, Lula dialogou diretamente com os partidos, garantiu a vitória e mostrou como se faz política. Hoje, o STF também colocou o Lira na linha de julgamento. A gente vai falar um pouco dessa situação já na próxima hashtag, a hashtag Lira. Mais uma imagem ali brincando do Lula como craque do jogo, né? A Simone, cadê o pessoal que fez o L e considera Lula craque do jogo para me dar bom dia? Mas que foi um susto ontem, foi. Então ela até comemora, mas admite, né, que ontem foi um dia muito difícil para o Lula ser considerado ou não ali craque do jogo. Ele enfrentou muitas dificuldades e realmente teve que passar o dia articulando. O Nicolas Ferreira, né, deputado federal por Minas Gerais, um explícito opositor do governo Lula, do PT, estava fazendo uma projeção de que talvez a MP não fosse votada. E aí seria uma vitória da oposição no Congresso em relação ao Lula, né? E um pouco antes da votação, no final das contas, ser aprovada, ele postou 57 minutos para o Lula ter a maior derrota dele. Estamos aqui com as poucas esperanças. Sistema é nojento. O Eduardo Bolsonaro também, mais opositor ainda, né? Hoje pela manhã se posicionou destacando essa questão da liberação de emendas em quase 2 bilhões de reais. Mais ministérios
não tem a ver com acho que ele quis dizer isso aqui, né? Não tem a ver com a melhoria de vida dos brasileiros, mas sim com a melhoria de vida dos políticos amigos do Dilma. Votei não a MP, mas não perdemos. Dilma saiu derrotado. Falta de base, brigas internas e liberação recorde de emenda. É o caminho do impeachment. Essa comparação aí do Eduardo Bolsonaro com a Dilma é uma referência à dificuldade de articulação que a Dilma teve no segundo mandato dela, né? E que acabou... o final dessa história acabou sendo o impeachment. Na época, o Rodrigo Maia ali, à frente da Câmara. Por outro lado, você tem as outras publicações ali que vão de encontro a esses posts como o do Eduardo Bolsonaro. Os bolsonaristas estão chorando porque o governo liberou 1,5 bilhão, 1 bilhão e 700, na verdade, em emenda parlamentar, onde estavam quando o montante distribuído chegou à montanha de 38 bilhões. O que faziam? Dormiam em berço esplêndido, se referindo aqui às notícias do fim do ano passado, né, em meio à campanha política, o Bolsonaro foi liberando também muitas e muitas emendas. A gente teve, em 2022, quase 40 bilhões, né, de emendas parlamentares. Então, é um valor recorde no mesmo dia do governo Lula, esse 1,7 bilhão? Mas não é como se o Lula tivesse criado essa estratégia de negociar com os parlamentares, né? É algo que vem de governos de esquerda, de direita, talvez seja um grande problema crônico e apartidário do Brasil. Aí tem um videozinho que a gente separou. Ouvir isso daqui é impressionante. O líder... uma das questões também que foi muito debatida é sobre o apoio ou não, né, de partidos que são considerados do centrão, mas que o Lula já teria negociado, de certa forma, esse apoio desses partidos quando dá alguns cargos ali, alguns ministérios para esses partidos, e mesmo assim esses partidos estão se posicionando como uma espécie de oposição no Congresso, né, que está irritando ali a base de aliados do Lula. E é o que diz esse post aqui. O líder da União Brasil na Câmara dos Deputados disse que todos os parlamentares do partido queriam votar contra a MP. E o União Brasil tem 3 ministérios do governo, né? Então, questiona-se até que ponto aí o União Brasil está fazendo por merecer esses 3 ministérios que o governo Lula deu em troca do apoio político. É a briga de sempre ali na Câmara, né? Vamos ouvir aqui o Elmar Nascimento, líder do União. No pulso da minha bancada, eu encaminhei no sentido da reunião interna que a gente deveria votar contra o governo nessa matéria hoje. Fui vencido, levei a posição para minha bancada com toda honestidade, com toda lealdade e pedi um último gesto que a gente pudesse votar com o governo nessa noite. E a minha bancada, com algumas exceções, disseram: o nosso coração, a nossa vontade, a unanimidade, todos. Não houve um que dissesse que queria votar a favor do governo. Todos. Mas em homenagem a você, líder, nós vamos lhe acompanhar e vamos votar de uma forma muito significativa a favor desse projeto. Esse gesto, presidente, eu faço em homenagem a você, que tem a minha lealdade, amizade e merece a minha confiança. E em homenagem a você, nós vamos entregar todos os votos que eu puder e que o União puder me acompanhar em homenagem ao governo hoje. Muito obrigado. Quando ele está fazendo essa homenagem, ele está fazendo essa homenagem ao Arthur Lira, né? Ao presidente da Câmara. Então mostra um pouco como está esse jogo político hoje, muito polarizado, pelo menos no Congresso, ali nas questões do Congresso, entre o Lula e o Arthur Lira, né? Hoje a polarização ali é o grande duelo. Não à toa a próxima hashtag que a gente vai trazer é do Arthur Lira, mas antes de pular para essa próxima hashtag, tem o Arthur Lira falando sobre a aprovação da MP. Então, ainda dentro desse nosso assunto, dessa hashtag Lula, eu vou dar play aqui e aí depois eu vou pro chat aí ver o que vocês estão comentando. O presidente Lula fez o apelo de manhã. Nós passamos o dia todo conversando a respeito. E a Câmara, os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo, importante, reconheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade ao governo. Portanto, nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base, como alguns tentam perpassar. Amanhã será um novo dia, dia de o Senado apreciar a matéria e o governo ter a oportunidade de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação. Teve um corte aqui de áudio, mas basicamente pegaria aqui articulação mais esse é um mais ponto muito importante, permanente, mais correta,
para que o governo, em matérias que normalmente virão, tenham uma condição de ter dias mais tranquilos. E é importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. Líder do Republicano, do MDB, do União Brasil, do Progressistas, do PSD, partidos de centro, partidos, na sua maioria, independentes, que, lógico, somados aos partidos que dão apoio ao governo, na sua base, deram uma votação expressiva, praticamente com o PL e o Novo votando. Ele traz aqui alguns detalhes de como foi uma articulação. Define o Lira como atípica, né? No dia de ontem, para passar a MP dos ministérios, mas praticamente dá um ultimato ali, né? Pro Lula, pro governo, falando que a partir de agora não contem com ele, E aí, se você ligar os pontos, né? A fala do líder do União Brasil ali, com essa fala do Arthur Lira, dá muito tom de que foi o Arthur Lira que conseguiu mesmo ali dobrar o Congresso, que num primeiro momento estava querendo votar contra a MP, né? Como o tweet do Nicolas ali que a gente mostrou também sugere, do próprio Eduardo Bolsonaro. Então, a tendência é que para próximas votações, para próximas questões no Congresso, o Lula volte a ter dificuldade, a não ser que mude a forma de articulação com o Congresso, né? E a gente segue acompanhando esse xadrez lá de Brasília aqui. O pessoal do Flow News aqui, da nossa administração, da nossa produção, pede para vocês deixarem o like, deixa o joinha aí se está curtindo o programa, é muito importante pra gente, e siga participando no chat. O Lucas Macion já toca no ponto que vai ser a nossa próxima hashtag, depois que o STF reavivou o processo do Lira, o discurso dele mudou rapidinho, a gente vai entrar nesse tópico daqui a um minutinho. Pode subir um pouquinho aí, Tiagão. Tinha um comentário legal do @Coringa ali em cima. O cara vota a partir de confiança, se referindo à fala do líder da União Brasil, e não o que pareceu certo para ele, foi isso mesmo? É a coisa... Concordo, eu compartilho sua indignação, mas é a coisa mais normal nessas votações lá em Brasília. O Hilton mandou aqui, essa oposição é uma piada, Bananinha vota mais com o Lula que o próprio PT. Pendrive Man, se referindo ali ao Eduardo Bolsonaro. E o Nicolas, cartão de visita de sheiks árabes, 2 comédias. O Hilton aí meio revoltado também. O Agiota Manso mandou pra gente, tomara que ele mude de endereço, direto pra Bangu.